Au! Leões, tigres e ursos são fortes, mas eu nunca vi um lobo em um circo. Planta Ora Pronobis, que estão falando muito, muitas pessoas perguntando para mim, doutor Fernando Lemos, fale para nós sobre essa planta. Então eu gostaria de apresentar para vocês sobre essa planta Ora Pronobis. É boa, pode ser consumida, não é veneno. Por que eu digo isso? Porque muitas plantas que as pessoas consomem não sabem que depois que passa pela parte digestiva, libera substâncias e resíduos tóxicos. Por isso que eu digo muito cuidado com chás, muito cuidado com plantinhas. Eu não estou dizendo que chá não é bom, que planta não é bom, só que tem que ter um estudo. Como é que é o consumo e como é que vai dar a ação suco gástrico, suco pancreático, a parte biliar da bilis. E como é que resíduos vão ser formados depois de formar esse bolo digestivo que depois vai formar o bolo fecal? E a Ora Pronobis tem estudos sobre isso, ok? É uma planta altamente nutritiva. Olha só que interessante. Barata de você conseguir, fácil de plantar. Você pode plantar quem tem horta na sua casa ou até mesmo pessoas que compram alguns vasinhos. Fácil, ela pega em quase tudo que é terreno, quase tudo que é solo. E é uma planta nativa do Brasil. E na verdade, eu fiquei sabendo agora, essa última semana, alguns seguidores nossos de Portugal e especificamente do Canadá estão importando a planta Ora Pronobis. Que interessante, né? Uma planta que na verdade ela é perene, ela dura todo ano. E se você souber cultivar ela muito bem, ela fica grande como se fosse uma trepadeira, né? Então é fácil de você conseguir, barato, fácil de plantar. Eu sei que são poucas pessoas que têm algum terreno para poder plantar isso aí, mas é interessante você ouvir sobre ela. Vamos lá. Qual é a principal característica que chamou a atenção da comunidade científica para estudar a Ora Pronobis? A sua folha é riquíssima em proteínas. E estima-se que entre 25% a 27% de proteína tem na folha. Você tem noção que é isso? Eu vou explicar para você. Quando se fala assim em proteína, o que nós lembramos? De carne, de um bife, né? Sabe quanto que tem uma proteína numa carne? 20% de proteína. Você consegue entender que na planta Ora Pronobis tem 25 a 27% de aminoácidos? Quando fala em aminoácidos, você entende proteína, que nosso corpo precisa para toda a estrutura dos órgãos, dos músculos. Nós precisamos de proteína. Tanto que estão apelidando essa planta Ora Pronobis. Apenas uma curiosidade antes de eu falar sobre isso. Sabe o que quer dizer Ora Pronobis? Da onde que vem? Orai por nós. Que interessante, né? Nome tão lindo, né? Orai por nós, e ficou planta Ora Pronobis. Estão chamando essa planta, interessante, ó, de bife dos pobres. Por quê? Porque ela é uma planta fácil, barata de você conseguir comprar e plantar. E é tão rica quanto uma carne. Tanto que tem muitos pacientes vegetarianos ou veganos que não consomem carne e estão suplementando as proteínas com a planta Ora Pronobis. Muito, muito, muito interessante. E um dos aminoácidos que tem dentro desses 25% a 27%, sabe qual é que é? Um aminoácido essencial chamado triptofano. Para quem nunca ouviu falar do triptofano, ele é importantíssimo para a produção, sabe de quê? De serotonina. Serotonina é o hormônio do bem-estar. A maioria dos antidepressivos, eles são, a ação deles é para manter as serotoninas elevadas no sistema nervoso central. Se você pegar, por exemplo, fluoxetina, paroxetina, esses mais conhecidos aí, a classe deles chama-se inibidores da recaptação da serotonina, porque eles deixam mais serotonina no sistema nervoso central. E na verdade essa planta Ora Pronobis, ela é rica em triptofano, tanto que estão com estudos mostrando que talvez consiga fazer um desmame
uma parada do uso de antidepressivos com essa planta. Eu não estou dizendo para você parar de usar o teu antidepressivo. Por favor, isso aqui ainda são estudos, mas nós sabemos que pessoas que tratam depressão precisam de um suporte aumentado de serotonina. E essa planta, ela te oferece isso. Então, se você está usando um antidepressivo, você deveria usar a planta Ora Pronobis. Que dá, a serotonina é o hormônio do bem-estar, é o que nos dá estabilidade para nós lidarmos frente a problemas, ao estresse do dia a dia, a parte de trabalho, a parte familiar, a parte amorosa, sentimental. Que interessante, né? E outra coisa que ela é muito rica, isso aí tem tudo a ver com a minha especialidade, com a coloproctologia, que é o trato de intestino, intestino preso, constipação, uma digestão, é que a planta Ora Pronobis, ela é riquíssima em fibras. E isso aí, se você consumir água durante o dia, você vai melhorar o funcionamento do teu intestino, porque melhora a peristalse. E também tem um auxílio no esvaziamento gástrico. Ou seja, pessoas que têm a famosa má digestão. Eu como, parece que passa 4, 5 horas, eu estou com a comida entalada aqui. Outros dizem, eu estou arrotando a comida, muito tempo depois. A planta Ora Pronobis, ela é também interessante para isso, ok? Crescimento. Ela é rica em vitamina A, vitaminas do complexo B, uma das principais que a gente é a vitamina B9. Sabe o que é a vitamina B9? B9, ácido fólico. Ácido fólico que todos os obstetras dão para as gestantes, que é importante ter o ácido fólico para fechamento do tubo neural na criança, para não dar algum problema na parte do sistema nervoso central, da medula do neném. Então sempre se suplementa ácido fólico. Também a gente usa muito ácido fólico para tratamento de anemias, tem isso aí. A planta Ora Pronobis é rica em cálcio, em magnésio, em fósforo. Se você for comparar, por exemplo, um espinafre, um alface com a planta Ora Pronobis em relação a essa cálcio, a fósforo, a magnésio, essa planta é mais rica nestes elementos, nesses minerais, do que essas que nós convencionalmente consumimos. Ok? Então eu estou aqui talvez abrindo a mente de vocês para uma planta nativa que é pouco falada. Claro que você, eu não gosto de plantar nada. Em lojas de produtos naturais já estão vendendo as folhas da planta Ora Pronobis, ok? E como é que você consome? Que é uma curiosidade que muitos têm me perguntado. Você pode tirar as folhas, ela é totalmente comestível, e consumir como se fosse uma salada. Outras pessoas gostam de colocar em infusão e consumir em forma de chá. Pode? Pode. Você pode colocar em pratos quentes, ou por exemplo, até misturar com arroz? Pode, porque ela não perde as propriedades depois que ela é esquentada. Olha que interessante, ok? Ela tem um frutinho, até se você depois quiser entrar na internet e digitar o nome dessa plantinha aí, tem um frutinho que também é comestível. Mas eu não vou falar sobre os benefícios desse fruto agora. Estou falando em relação à folha, tá? Que os principais estudos é em relação à folha.